Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa. Aquele encontro que você tem diariamente, de segunda a sexta-feira, com a notícia e o bom humor. Porque temos que manter sempre o bom humor. Um dia de reunião, a primeira reunião ministerial, algumas notícias, algumas informações que nos deixaram um pouquinho, com o cabelinho um pouco em pé, algumas informações que a gente não conseguiu entender muito bem, como a extinção da Controladoria Geral da União, e temos algumas dúvidas, muitas dúvidas também. Por aqui, definitivamente foi declarada a greve dos professores a partir desta sexta-feira. Os professores ficaram, um grupo do CEPERS se manteve dentro do Palácio do Governo, do Palácio Piratini, e disse que não sairia de lá se não conseguisse conversar com o governador. Não conversou com o governador, mas saiu de lá com o agendamento de um encontro com o governador ou um representante do governo para a próxima terça-feira. Assim, nós vamos chegando a este final de semana com algumas perspectivas, algumas expectativas. Então, fique conosco, nós estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com as informações que marcaram este dia de hoje. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Chegando aqui na TV, hoje nós fomos agraciados com uma correspondência muito simpática, muito querida, dos nossos telespectadores. Deixa eu ver aqui, o senhor Odacir e a dona Anira. O seu Odacir, o nome dele todo é Odacir Berlese, ele é aqui mesmo de Porto Alegre. Ele assiste diariamente o nosso programa e ele endereçou a cada um de nós uma cartinha, mandou um presente para todos aqui desta bancada, ó, que é uma caixa de bombons para adoçar as nossas vidas. Uma placada? Não, mas mas é que como vocês, eu tenho certeza, vocês são alunos muito indisciplinados, depois vocês todos poderão proibido. É na saída só que vocês podem comer. Agora não. Dá um bombonzinho pro Vitorino. Mas na gravação do programa na madrugada a gente bebe, come. Mas é madrugada, agora não, né, professora Sofia? Olha, não sei, a regra é contigo, Magda. Não, na escola tem hora para lanche. Eu não ganhei cartinha, não ganhei nada. Não, então eu devo ter pego a tua cartinha. É que, na verdade, assim, a carta dele diz quem ele é de Santa Maria, ele nascido no dia 19 de 2 de 34, mas ele tem uma sugestão aqui muito simpática, ele elenca 10 itens sugerindo uma reforma política brasileira. Eu passo esta via para ti. O que tu achaste, Chicão? Essa não é minha. Achei interessante. Mas é uma coisa. Eu tenho. Extraviole, Já botou fora do que a caixa. Não, Gustavo Vitorino. Tu tá pelo bife, né? E aí ele fez uma foto nossa aqui da bancada e diz assim: senhora jornalista Magda Beatriz, captei a sua áurea, a senhora é uma santa iluminada. Sucesso pela Atualidades. PS. Use a sineta quando os papagaios e as caturritas ficam alvoroçadas nas conversações. Abraços à bancada, Anira e Odacir. Aí manda o endereço deles. Deixa eu ver a foto, Eu acho que aí é que começou o problema que ele brigando. Que ele mandou. Ele tá me chamando de papagaio e caturrita. Não, caturritas são as meninas, os papagaios são vocês. Sim, em vez da sinetinha dá pra dar um bombom. Daí a pessoa tá falando muito do pá, dá um bombom. Não tem papagaio preto. É urubu. Olha, agora vocês querem se matar de inveja? Ele mandou uma caixa de bombons para todos nós. E mandou um para DVD o brilhante Marley Barcelos. André Rier, que é o grande Roman Paradise. Não tem nenhuma inveja. Muito obrigado, meu amigo. Será ouvido muitas vezes. Seu Odacir e dona Anira, vocês são uns amores encantadores. Muito obrigada pelo carinho que os senhores têm por nós. E fiquem com Deus. Obrigada pela paciência que vocês têm comigo. Dona Magda, já recebi uma... James Dean Retrô. O retrô é ótimo. Já tive uma notícia hoje que a minha cabeça já começou a pipocar.
Ele vai buscar. CPMF. Não, é um absurdo. Eu ouvi. Não estou brincando, preparem-se, CPMF. O Henrique Meirelles já te havia dito antes, não falou nada hoje, mas nós teremos por aí a CPMF. Deixa eu dar um recado pro seu Meirelles, então. Seu Meirelles, presta atenção, seu Meirelles. Seja educado. Não, eu vou ser educado. A dona Dilma começou a cair quando falou em CPMF. Deixa eu só avisar uma coisa para o senhor. Se 3 senadores mudarem o voto, a Dilma volta em 6 meses. Então não avisa pelo Então, Meirelles, acho bom o senhor enfiar a CPMF na gaveta de projetos e deixar lá, tá? É um conselho que eu estou lhe dando. Mas quem vai cair é o Temer, né? Acho que bem mais. O Temer é que tem que tomar conta dessa história. E outra história da Controladoria Geral da União, que virou ministério. Lembra que a gente falava na semana passada, uma grande reclamação era que a Advocacia Geral da União tinha status de ministério e, portanto, entre aspas, não tinha a total independência, na visão de muitas pessoas. Pois bem, a Controladoria Geral da União agora passa a ser o Ministério da Transparência, como é que é o nome do ministério? Um nome grande. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que vai ser chefiado por Fabiano Silveira, que antes atuava como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Aí a coisa já me bate mais, não me bate muito bem, porque se eu defendi que a Advocacia Geral da União deveria ser desvinculada do governo, não ter status de ministério, eu acho que a Controladoria Geral da União deveria permanecer desvinculada e não assim nas barbas do governo federal, já que é quem controla o governo. Assim, ó, eu tento entender isso como um mecanismo, porque o Temer vai ter, se conseguir, 2 governos. O primeiro até a votação definitiva do impeachment. E o segundo, depois de afastada definitivamente, se isso vier a acontecer, através do impeachment. Ele vai ter 2 governos, porque o primeiro, ele vai caminhar sobre ovos nos próximos 3, 4, 5 meses até votar o impeachment. Ele não pode desagradar uma turminha que está, digamos assim, se beneficiando há muito tempo, porque tem uma turminha que se beneficia há muito tempo disso que está aí. E essa turminha, agora que está do lado dele, vai querer continuar se beneficiando. Então ele não pode desagradar essa turma até votar. E depois de votar o impeachment, aí sim, aí vem medidas para conter e segurar essa turminha que vem se aproveitando há muito tempo do que está acontecendo. Então, o Michel Temer, ele tem um governo garantido até a votação do impeachment e outro governo que ele vai ter que agir de forma mais contundente depois de votado o impeachment. Isso está evidente. Tá, mas e aí? Olha, sim, mas e aí? A minha opinião é que o Ministério, ele transformou a Controladoria no Ministério exatamente para isso. Ele não quer agora turbulência, ele quer que fique como está e se mantenha os 55 votos que ele precisa na votação. Depois sim, aí depois vem, aí vai acabar com o gato Billy. Sabe quem é o gato Billy? Sabe quem é o gato Billy? O gato Billy é o seguinte, um promotor de justiça do Mato Grosso do Sul decidiu, por conta dele, vou dar uma olhadinha nesse troço de Bolsa Família, muita gente do Mato Grosso do Sul, muita gente. Aí ele resolveu, vou começar olhando pelo Bolsa Família do coordenador do Bolsa Família. Eram 5 pessoas que recebiam. O coordenador do Bolsa Família do Mato Grosso do Sul tinha uma inscrição, a mulher dele, 2 filhos que não existiam e o Billy. Sabe quem era o Billy? O gato. O gato dele. Ah, o gato. O miau-miau dele. O gato. Aí o promotor disse, eu vou dar uma olhadinha, e foi lá, Ministério Público do Mato Grosso do Sul. O promotor foi lá na casa e a senhora, a esposa do coordenador, ela não sabia. E perguntou para ela, escuta, mas e quem é o seu Billy, não sei o que. Ele disse, o Billy, quem tem aqui é o meu gato. O seu gato? Ah, tá. O Billy. Recebi a Bolsa Família. Tinha matrícula. Pois é, mas agora... vamos lá. Boa noite. Boa noite. Extingue a Secretaria ou Ministério da Cultura e dá para o Ministério da Cultura e Educação a pasta para Mendonça Filho, né, da turma do Eduardo Cunha, líder do DEM, alvo da 7ª fase da Lava Jato, que recebeu 250 mil da Odebrecht da Queiroz, citado no grampo da Polícia Federal na Operação Castelo de Areia. Estou lendo o currículo aqui do novo ministro da Educação e da Cultura. Os artistas do país já estão falando, no mínimo, que é
um presidente que tem uma mediocridade imensa porque não compreende a demanda cultural desse país. Nós já conversamos outra vez. Aí ele transforma em ministério uma controladoria que tem que ter autonomia e técnica, como diz a Carla, quero concordar. Só que isso combina muito com a turma que ele colocou. Se a gente seguir os ministros, depois nós vamos falar, são todos, de alguma maneira, têm envolvimento com corrupção. Então, Gilmar Mendes já diz que diz que não vai investigar. O último ato dele antes de ir para o Supremo Tribunal Eleitoral, ele diz que o TCE, desculpe, ele vai, ele isenta, ou não vai investigar Aécio Neves. Então começou o que nós vínhamos falando, né? Esse movimento de impeachment da Dilma não é, vamos combinar, pelas pedaladas e pelos decretos complementares, né? Suplementares. É que na verdade, no país do jeito que está, Sofia, a elucidação da gente tem que se contentar com menos. Diminuiu de 14, 15 envolvidos na Lava Jato, de 18 para 7. Quantos ministros eram envolvidos na Lava Jato quando da época da Dilma? 18 ministros estavam envolvidos na Lava Jato. Sendo nomeados novos, não foram pedidos pelo Supremo. E realmente, nomeados novos para substituir. Não dá nem para um problema de corrupção. O argumento de muitos é que era uma corrupção. Mas pode ter certeza, Sofia, se realmente isso acontecer e se for um caminho como tu estás falando, nós voltaremos para as ruas. Nós vamos vestir verde e amarelo, ordem e progresso, e vamos para a rua reclamar novamente. Mas não retorno. Não, reclamar contra a corrupção. A gente quer que as coisas aconteçam, que a investigação da Lava Jato continue. Aliás, sobre isso, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que pretende manter no cargo o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello. Que era o grande temor, né? Exatamente, que bom. Né? Que essa é uma boa notícia. Vai não. Essa é uma boa notícia. Agora, esse Alexandre aí vai dar o que falar, viu? Porque ele é careca, hein? O careca ele vai dar o que falar, porque a Dilma mesmo disse, tô com medo que esse novo ministro da Justiça vai atacar os movimentos sociais. Vai sim. Vai. Arruaça, ele vai baixar o cacete. Lá em São Paulo ele fez isso. Por falar nisso, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou perguntar para a Sofia Cavedon, que disse que tu estavas ontem nas manifestações, ontem lá na Cidade Baixa. Na Cidade Baixa. Não, eu me arrependi de não ter ido, porque foi feita uma violência gratuita. A juventude que chamou esse ato espontaneamente no meio da tarde e nos surpreendeu. E eu já tinha agenda, inclusive terminei a noite num espetáculo maravilhoso. Tinha agenda no fim da tarde e depois fui ver o lançamento do Cantares, do Raul Elvang. E nos emocionamos todos, uma música de alta qualidade. E quando comecei a ver as notícias, eu fiquei me sentindo culpada de não ter cancelado a agenda do fim da tarde para ter acompanhado a juventude. Porque o que eu tenho de relato, inclusive de jovens, hoje eu visitei a escola Padre Reus durante a tarde, é que foi pacífica, eles já estavam no Largo da Epatur, porque primeiro era um escracho na frente do PMDB, né? E foi um movimento da juventude mesmo, do Levante da Juventude, jovens do PCdoB, enfim, era uma... mas eles já estavam no Largo da Epatur, quando a tropa de choque entra e acaba jogando gás lacrimogêneo. Óbvio que causou reação da juventude, mas eram os estudantes, era a juventude. Eu acho que aí houve imperícia, há uma precipitação, porque se tivessem se mantido como se mantiveram antes, durante a caminhada da João Pessoa até lá, não tinha acontecido nada. Então, me preocupa muito que nós tenhamos um ministro da Justiça que já tem esse histórico de truculência, porque já se extinguiu todos os ministérios voltados às minorias nesse país, que é também uma das marcas deste governo interino, esse governo que nós consideramos ilegítimo. Significa que nós vamos ter diminuição de políticas e olhares para esses grupos, que têm uma discriminação histórica no Brasil, que tem necessidade de política específica. E se tratarmos como caso de polícia, nós vamos ter uma convulsão nesse país. Eu te pergunto porque nós estávamos aqui e nós recebemos comunicações e coisas ao contrário. Por isso que eu estou te perguntando. Alguém nos disse que teria te visto, que tu estavas lá e tal. Então, porque nós sabíamos era o contrário, né? Então, por isso que eu estou te perguntando. Mas tu estás falando do ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes. Por que tu está dizendo que ele é truculento? O de São Paulo, Alexandre de Moraes, comandou a repressão dos estudantes em São Paulo. Olha, nós tivemos
Nós estamos com o movimento dos estudantes Sim. ocupando Sim. a escola de São Paulo. Sim, primeiro fazendo o porque que foi feito em São Paulo. Porque iam ser fechadas muitas escolas na linha de centralizar, iam se perder a relação com as comunidades. E nós vimos em vários momentos o tratamento truculento, a falta de diálogo, e é a característica deste ministro, né? E o Brasil tem um déficit brutal ainda de moradia, de renda, enfim, de superação. Trazer já, inclusive, a experiência da Escola Padre Riel. Mas tem excesso de corrupção. Tem excesso de corrupção, portanto tem pouca repressão nos altos, né? Mas, Sofia... Nos altos escalões. Então, hoje ainda, Chicão, ainda as pessoas são assassinadas, mortas, sofrem violência por serem mulheres, por serem gays, por serem negros e negras. Isso é real, isso é fato, é registrado. Então, nós precisamos tratar esses movimentos que exigem respeito com o diálogo e com política pública, e não com repressão. Mas, Sofia, porque essa violência já foi realizada de sobra. Os empresários disseram o contrário. Gente da Cidade Baixa ontem, empresários, inclusive jornalistas, colegas da casa, que nem o Darcy Filho, disseram que a brigada, se não agisse, e o quebrar a Cidade Baixa. Era o que a gente sabia. Ia ser um quebra-quebra total. Quer dizer, quanto arruaceiro, tem que largar a polícia, não tem outra saída. Não, é que eu tenho movimento Chicão social, assim, Sofia, pai, eu tenho o maior respeito por você, respeito você como parlamentar, respeito suas opiniões, mas não dá para deixar passar certas coisas. Esses caras são arruaceiros, é vagabundo que não trabalha, estudante, tu vai ver esses estudantes de movimentos, líderes desses movimentos, são os que têm as piores notas. É gente que está há 7, 8 anos dentro da faculdade, não consegue se formar. Historicamente é isso. A Uni recebe 13 milhões. Aí eu acho, Sofia, que assim como que ele não tem dados brilhantes para aprovar isso, eu acho que tu também não tem dados para dizer o que tu está dizendo. Não, eu tenho é a mesma coisa que tu diz assim, da juventude que tu diz assim, o ministro Gilmar Mendes já ajeitou. Não, o ministro Gilmar Mendes, ele foi muito claro. As denúncias que foram feitas sobre o Aécio já são antigas, já eram, que já estavam lá. É igual as que caducaram com o do Collor. Não, é que Gilmar Mendes, me desculpem, mas o Gilmar Mendes engavetou o fim do financiamento empresarial de campanha propositalmente. Ele pediu vistas e deixou passar a última eleição. Ele é o grande responsável. Mas ele já disse pela distorção da última eleição. Não, ele já disse por que ele fez isso, do financiamento. Por quê? Porque teve um partido que encheu o bolso de dinheiro e depois que encheu o bolso de dinheiro, resolveu cortar o financiamento dos outros. Agora ninguém pode. É uma verdade. São versão é patética. São milhões de dólares por testemunhos e por denúncias de que foram pro caixa do PT, aí o PT agora quer cortar o financiamento de todo mundo, só que pode ficar com o dinheiro, não vai. Bem ou mal tem algum sentido. Gustavo, é que assim, vocês não falem juntos, por favor. É a primeira vez que eu ouço que ele tenha dado essa justificativa, porque para mim, então, é mais escandaloso. Eu sabia, não é justificativa do Gilmar. É que não é justificativa, é a realidade. Mas não é a realidade. Mas como é que ele engavetou se foi votado e aprovado o fim do financiamento? Não é a realidade, vocês não sabem. Não, mas peraí, Sofia, peraí. O fim do financiamento foi votado e aprovado, então ele não engavetou. Ele disse que era contra. Não, ele engavetou. Porque isso é antidemocrático. O sujeito é empresário, ele quer apoiar um candidato, não pode, por quê? Gustavo, é que ele só pediu quem pode vistas. é quem está com a chave do cofre. Gustavo, ele pediu vistas antes da última eleição presidencial, estadual, municipal e... estadual e federal. Ele pediu vistas e ele segurou por 2 anos. Depois foi votado, depois que a eleição aconteceu. Muito bem. O argumento de que o PT foi o que mais recebeu dinheiro é equívoco, porque as empresas elas deram muito dinheiro para a maioria do Congresso que não é petista. Por exemplo. Sofia, quanto tempo o PT como está na presidência da República? 13 anos a presidência da República. Sim, mas fora os 13 anos, o resto tudo é esses que estão... Deixa eu fazer uma colocação. Deixa eu ler um e-mail. É que só prendem os do PT. Só prendem os do PT, cara. São esses arruaceiros que param a cidade, o movimento social. Os bandidos estão todos soltos. Pararam as estradas com os pneus queimados, o que a gente fala? E os caminhoneiros contra a Dilma? Agora vem dos caminhoneiros. Não, mas para isso, gente. Daí tu apoiou ele, Chicão, naquele ano. Um telespectador disse aqui, ó.
Chicão, depois pede para a Sofia nós falar um pouco sobre o reajuste salarial dos vereadores. Era isso que eu Que eles se deram. Eu quero saber se tu vai doar o teu salário para alguma ONG aí, para esses meninos estão na rua. Essa é demagogia, não. Pode. Essa demagogia não. Não, demagogia quando é no bolso não é, né? Não. Viu, telespectador? É tudo biquê. Por isso que eles vão embora, tudo para Venezuela. Vamos para Venezuela. Deixa eu te dizer. As eleições vão ser duras com vocês, hein? Quero ver a reeleição de vocês. Vamos falar sobre esse assunto que alguns telespectadores perguntam. É recomposição de inflação. Nós só fazemos isso. Recomposição. Mas é claro. Deixa Quanto foi a inflação ano passado? E as empresas estão fechando. Nós não temos recomposição. Não, que eu Vocês saiba. têm. Deixa eu só explicar, então, já que o Chicão não leva a série e debocha mesmo, então não adianta falar com ele, então vou falar com o telespectador. Ele só pode debochar. Não. Faz apologia aqui. Vou falar com o telespectador se você me der licença, Chicão. Tá todo mundo revoltado. Não, então deixa ela falar, Chicão. Não é aumento, Chicão. Nós estamos, desde 2011, quando eu fui presidenta da Câmara Municipal de Porto Alegre, nós só recuperamos em inflação. Como nós defendemos para todos os salários dos trabalhadores do Brasil. Aliás, o salário mínimo... Mas os nossos, eles não aumentam, o salário eles não defendem. Na rua, sem trabalho. O salário mínimo, ele sempre foi reajustado acima da inflação. Portanto, nós sempre reajustamos na inflação, abaixo do salário mínimo. E não fizemos abusos como o dos deputados federais, estaduais fizeram, e não vejo criticar. Muito acima da inflação, muito Acho que acima da inflação. vereador não tinha que ter salário. Não tinha salário, não faz nada. O vereador só nome de rua. Não faz porque que é isso? Toda a cidade está Olha aqui, para aí, calma. Deixa eu ler aqui, por gentileza. Não faz nada para quem não acompanha. Por gentileza de todos. O saleiro, palito na mesa, tem que tirar. Olha, bom. O nosso telespectador Emiliano Milani diz o seguinte: o Temer fez ontem o discurso que todos aqueles que foram às ruas gostariam de ouvir. Diminuição do Estado, viabilidade de empreender e geração de mais trabalho. Os ministros escolhidos realmente não enchem os olhos de ninguém. Porém, para poder circular pelas casas de todos os poderes, ele precisará dessas raposas velhas. Não adianta colocar o Joaquim Levy, baita gestor e credibilidade, se ele não consegue viabilizar suas ideias. Para Cavedon, se citados na Lava Jato não devem ser ministros, por que a Dilma tentou colocar o Lula? Boa sorte para o Brasil. Essa é a opinião do nosso telespectador. Eu estou tentando inserir os nossos telespectadores. Não é Dona citado, Magda, né? É citado no processo. Eu gostaria de falar um pouquinho também. Tá, Aqui, vamos lá. quem foi perguntada foi eu, que é a Cavedon aqui. No caso. A Cavedon. Não, mas, se eu puder. Fala. Fala, vai. Ajuda, Jamesinho. O grande problema da senhora Dilma se chama autoridade política. Ela perdeu a autoridade política. Foi isso que aconteceu. Ela foi caindo, e perdeu a autoridade política. Esse é o grande problema. Eu não sei se o Temer vai conseguir manter ou ter uma autoridade política. Este é o grande fato. Este é o fato que determinou a queda da senhora Dilma. Ela não tem autoridade política. O Lula tinha autoridade política. Totalmente diferente. Mas o Lula saiu destruído, arrasado ontem. Ele sentiu que perdeu a guerra. Pelo menos essa guerra ele perdeu. Terminou ontem, né? É isso que eu quero dizer. Se Marne considera a autoridade política construir uma maioria, porque na verdade teve uma aliança entre PSDB e PMDB que construíram uma maioria e deram um golpe, arranjaram uma desculpa para tirar de... Golpe. Autoridade para mim... Se a prova é golpe. A autoridade para mim tem que ter ética, tem que ter moral, tem que ter seriedade. E a Dilma tinha muita seriedade. E tem seriedade. E estava passando a limpa esse O nosso telespectador Eugênio Carlos diz o seguinte, com relação ao tumulto na Cidade Baixa. E eu acho que o Eugênio Carlos, apesar de ele estar sendo bastante forte no que ele diz, e eu vou reproduzir, ele transmite o pensamento da maior parte da população, Sofia. Lamento te dizer. O fato na Cidade Baixa é um novo sinal, é um novo método. Para acabar com estes vagabundos, ele diz, chegar. Estudantes, juventude, sempre o mesmo mimimi. Por favor, Magda, ele diz.
Ah, Magda, eu lamento que tu ache que isso seja o pensamento geral. Não é que eu ache Eu quero lamentar porque acho que o eleitor... Não é que eu ache, se eu te sentar aqui... É o que as pessoas dizem para o programa. Mas, assim, ó, primeiro, os professores hoje tiraram greve. Olha, 1 ano e meio depois que Sartori vem parcelando salários miseráveis. Agora vão chamar os professores de quê? De vagabundos, porque estão na luta. Não, mas não estou falando, estou falando... Mas eu quero dar esse exemplo, eu canso de ver, vão trabalhar, vão se submeter, espere, babá. Eu não considero quem luta vagabundo, não nesse país. Que tu tem salários estratosféricos, benesses mil, que não é o caso dos vereadores e vereadoras, não é, eu afirmo com tranquilidade, e tem opressão em quem ganha o mínimo dos mínimos. Eu não entendo, porque o PT governou o país 3 anos e 4 meses. 13 anos e 4 meses. Governou o Rio Grande do Sul por 4 anos. E quantos anos tem o Brasil? E agora se fala Mas a nossa democracia, quantos anos tem o Brasil? É bom comparar a idade do Brasil com 13 anos que o PT governou. Olha, em 8 anos o senhor Fernando Henrique Cardoso fez o Plano Real. Não, nós tiramos 40 milhões de pessoas da miséria. Em 8 anos ele fez o Plano Real e entregou o Brasil com dígito de inflação. Gente, saíram 40 pessoas da miséria. E agora, para mim, são valores... Deixa eu fazer uma justiça aqui. Deixa eu fazer uma justiça que vem ao encontro do que a Sofia acabou de falar. Fagner Almeida. Boa noite, bancada. Olá, Magda. Gostaria de me manifestar sobre o que o Gustavo comentou sobre o pessoal que esteve na Cidade Baixa. Respeito a opinião dele como respeito a de todo mundo. Mas assim falar que somos vagabundos, arruaceiros e etc., assim ele não tem um mínimo de noção porque a maioria lá trabalha e estava lutando pelo que é correto. Estudantes querem a mudança. Agradeço a todos, pois, no modo geral, o Atualidades Pampa está de parabéns pelas suas diversidades de opiniões e opiniões que fazem a diferença. Atenciosamente, fale. Vitorino tem razão. Por que esse estudante não pediu mudança antes? Mas ele foi educado. Ele mandou um e-mail educado e acho que é um direito dele. É um direito dele. Dar a sua opinião. Tá tudo certo. Eu discordo. Eu estou lendo. Ele chama um valor da atualidade. Exatamente. E eu vou arguir o porquê que eu discordo. Porque hoje... o pensamento de esquerda que domina a nossa academia é consequência de 13 anos de pregação, de privilégios para professores e mestres que, para obter verbas e recursos de pesquisa, tem que ter um pensamento de esquerda, um pensamento socialista, que, aliás, não prevalece em país nenhum. E também tem uma coisinha, a Uni recebe 3.800.000 por ano. 3.800.000 por ano do governo federal, a Uni. Então vocês sabem como é que a Uni está. Por que a Uni hoje não bota mais a camisa verde e amarela, não pinta mais a cara e pede mudança. Hoje ela põe camisa vermelha e defende o que está acontecendo. Então está explicado. Eu só gostaria que os jovens que estão assistindo esse programa... Que valor os jovens, está no orçamento, está no caixa, no orçamento publicado. Transparência, governo federal. A Uni recebe dinheiro das carteirinhas estudantis. Sim, não, mas não é só a Uni, não é só isso que mantém a Uni, não. O MST também não tem, o MST não tem carteirinha estudantil. O que está acontecendo... Vou mudar também um WhatsApp depois. Termina, conclui, Gustavo? Eu queria dizer que, por mais que se proteste, por mais que se faça e se busque uma mudança, tem que se buscar mudança fazendo protesto. Alguém viu quebra-quebra, invasão de loja, briga nos movimentos verde e amarelos? Não, ninguém viu. Isso não teve ontem, nem quebra-quebra, quem não quebra-quebra, mas nem invasão de loja. Mas você viu alguém verde e amarelo fechando trânsito até hoje? Parando o trânsito, parando rodovia, queimando pneu, ameaçando. Não, ninguém fez isso. Não vi. É quem faz... Não é terrorismo isso. Infelizmente não teve. O Felipe aqui já se manifestou várias vezes, então vou ler o WhatsApp dele. Como é bom escutar um discurso presidencial com concordância verbal e plurais. Nem lembrava mais que era possível isso. É verdade ou não é verdade? Mário Barcelos, vamos cambiar de tema? Palavras bonitas se dizem coisas horrorosas. E com palavras feias também. É a mesma coisa. Eu quero dizer para vocês que hoje é um dia muito especial. Além de ser sexta-feira 13 de maio, o dia em que a princesa Isabel assina a Lei Áurea e acaba com a escravidão no Brasil. Hoje também é o dia de Nossa Senhora de Fátima. E não esquecendo também, em função de ser a abolição da escravatura, hoje é dia do preto velho.
Dia do Preto Velho. Então eu estou fazendo essa homenagem nesse dia especial àqueles que são negros, a comunidade negra brasileira. Aliás, a primeira pichotada do senhor Temer, não colocar nenhum negro e nenhuma mulher no seu ministério. Esta eu acho que foi uma falha. Eu acho, pelo menos. Tu acha? Eu já vi o ministro hoje falou, né? Que também nenhum partido indicou. Então eu acho que daí a gente vem... O Padilha falou que nenhum partido indicou. A Rosa Weber foi convidada, então, quer dizer, a Rosa Weber foi convidada. Isso aí é muito da nossa estrutura política, que sim, deveriam ter mais mulheres para ter o pensamento feminino, mas que não tem. Então as mulheres que têm vontade de entrar para a política têm que entrar para a política. Sofia, a Grazi e o Samuel de Verão Soares perguntaram aqui, no tema sempre pro Vitorino, que você estava de manhã na frente do apartamento da Dilma, é verdade? Meio-dia. Ontem ao meio-dia. Dizendo em Porto Alegre fazendo bagunça na rua e não estava na câmera. Não, é bom que quem é a Naira? É Grazi. Desculpe. Grazi foi ao meio-dia, no horário do intervalo, não deu tempo para almoçar, nós fomos lá e colocamos coraçõezinhos na frente do edifício da Dilma ontem ao meio-dia. Pega bem direitinho o horário para ver. Se fosse durante o dia, não teria problema. É isso. Mas para nós era importante esse desagravo. A Dilma não tem crime nenhum cometido. Ela foi retirada por um golpe de uma aliança de quem queria retomar uma lógica que demonstra também na ausência de mulheres. E também é o seguinte, se tu é solidária a ela, e tu vai lá e não tem explicação. Um empresário extremamente transparente, amigo meu e da Magda, o senhor Léo Houston, ele tem fotos, passou de novo, há 15 dias atrás, em frente de Pasadena. Porque ele tem casa em Los Angeles. Inclusive a Magda vai numa das casas dele, em Beverly Hills, visitá-lo. E diz que é uma vergonha, mano. Essa Pasadena é um monte de escombro. É sucata. É uma sucata que foi comprada. Como é que tu explica essa compra de 250 milhões de dólares? Não, foi 1 bilhão e 250. Não tem explicação para uma compra dessa. Isso tem um conselho, a Petrobras tem 1000 processos de decisão. Mas a Dilma era presidente do conselho. Se a tua presidente é presidente do conselho. Agora a Petrobras, gente, a Petrobras descobriu uma maior riqueza. O Brasil é o segundo do mundo, o maior manancial de petróleo. Segundo o país. Não vem pro pré-sal, por favor. Só não fala do pré-sal, que o petróleo... Não se esqueçam disso. Estão de olho. Tanto a nossa gasolina... Quem é que vota do PT? Esse é um dos motivos do golpe. No entanto, a gasolina é uma das mais caras do mundo. Sabe, Magda, aqui no Brasil a gente pode ter essa empresa maravilhosa, mas a nossa gasolina não corresponde. Mas é provocada por ti, sabe? Eu fui atrás para saber. Eu conversei com os petroleiros sobre o tema gasolina e petróleo, né? Produção de petróleo. A questão são os impostos que incidem sobre a gasolina. Então, Santa Catarina já é menor, por exemplo, que o Rio Grande do Sul, o ICMS. A Argentina muito menor, por isso que é competitiva. Então, a diferença está no imposto, no tamanho do imposto sobre a gasolina. Só que virou a gaiola das loucas. Ninguém acredita mais. Mas os telespectadores, eles verificam, Chicão, tu não estava, mas eu contei aqui o caso da... Sabe qual é? Da Roberta. Eu preciso falar. Da Roberta, ela anota... E ela vai verificar depois. Depois elas vão mandar para nós quem está mentindo, quem está equivocado. Na verdade, eu provoquei a minha pergunta. E a campainha, hein? A minha pergunta, que não é de hoje, foi outro dia que foi feita, né? Foi com relação àquela tua comparação que hoje a Petrobras vale mais do que em 2003, se eu não me lembro. Eu acho que era 2003, né? 2013 e 2016. Só que a minha pergunta é, quanto que ela já teve de valor nesse meio tempo? Porque não me diz que de 2003 para 2016 ela ganhou um valor, mas no meio tempo ela foi lá em cima, ela tinha uma cotação maravilhosa e depois ela despencou. Então, para mim, essa conta não fecha. Tem uma resposta. Qual? Que é uma pista, porque eu também não domino a área, mas é o seguinte... Quando o petróleo chegou a valer, o valor da Petrobras, assim como das petrolíferas transnacionais, depende do valor do barril de petróleo internacional, né? E claro que não é só um barril, mas tem um barril que é a referência, mas é um petróleo que é referência, que chegou a $100 e que agora está em 41, porque os países árabes, eles baixaram, eles bancam um valor mais baixo, tanto que
quebrou a Venezuela, é a geopolítica. E agora está em 41, mas já foi um valor mais baixo ainda. Tá, e aí aquele dado que vocês levantaram. E aí tu tem uma avaliação da empresa a partir da potência do que ela pode vender. Tu acha então, isso que a Petrobras, muito. então, ela não perdeu o valor de mercado diante de toda a corrupção que foi descoberta dentro da empresa, diante dos valores que foram desviados dela, diante da situação da Petrobras com relação ao mundo, com relação aos Estados Unidos, diante de compras como Passadina e etc, etc. Não tem argumento, cara. Não, ela tem variação, sim, dos seus valores, das ações da Petrobras, óbvio, como todas as bolsas de valor. O dólar baixou de preço, porque o termo entrou, o sabor do mercado responde às questões políticas. Não, ele deu isso uma é real. Hoje ele deu uma aumentadinha. Então, bom, isto é real. Então tem a questão das ações, que já foram mais baixas e que já melhoraram da Petrobras. Mas cada período é uma... Bom, olha aqui, vamos lá. Felipe Acosta diz o seguinte: acho que as opiniões da Sofia devem ser mais respeitadas por vocês e tal, barará. Quanto ao Brasil, é essa junção de alguns ministérios, espero sinceramente que as minorias gays, negros e mais necessitados não sejam esquecidos por esse governo. Gosto muito do programa, apesar de às vezes me sentir ofendido com alguns comentários de vocês. Magda, abraços a todos, Felipe Acosta. E o seu Gilberto Siqueira mandou um e-mail alguns dias atrás e eu guardei. Guardei porque eu vou tentar, assim, traduzir, assim, vou pensar algumas coisas. Ok, que as notícias do momento são a senhora Dilma, o governo federal, esse Delcídio X9, esse uterino que faz parte da panela e outros, mas voltando os olhos para Porto Alegre, vemos a crise na segurança, violência urbana, educação, falta de creches comunitárias, fora aquelas que cobram absurdos das mães. Olha isso, Cavedon. Tu que vive dentro do Cavedon, então, eu íntimo. Sim. Tu que vive dentro das vilas. Parece que não vê isso e a saúde tá doente, seu Vitorino. Larga a Dilma de mão, ela tá fora. Não passa de um ectoplasma. Vejam quantas são... Não, que é para parar o assunto. Vejam quantas são as necessidades e demandas da nossa cidade. Aí fica o seu Vitorino e a senhora Sofia, quando não é a senhora Ariane, discutindo assuntos de Brasília. Gosto muito do programa, mas parece que o tema é sempre o mesmo. Abraço a todos. E boas férias pro Chicão. Era quando tu estava doente. Quando o seu Gilberto achou que tu estavas doente, estava de férias, tá? O Gilberto tem razão, a gente não tem muito espaço para o tema municipal, a gente acaba não tratando. Eu gostaria muito de não que a gente tratar. Não tenha que falar sobre isso, mas vamos tentar falar. A vereadora é legal, é tu, porque dá para conversar sobre política, ela é alegre e simpática. Isso é verdade. Então, Adriano e Patrícia. Tá? Que é para avisar para a gente não se agrandar com o Adriano, que Patrícia é a esposa dele. Ela botou esposa. Eles são de Viamão. A Sofia é simpática. Tá, então, assim, isso aqui tem mais gente que diz isso. Mas é simpática e bonita. Ela diz os maiores absurdos mas é muito e cara de fica pau. séria. Essas coisas do PT. Mas é simpática. Essa é para responder um pouco ao telespectador Gilberto. Quer ouvir um pouco de tema municipal, mas o Chicão, assim, de lado, já respondo para ele também, que ele acha que nós não fazemos nada. Sobre o tema da segurança, assim, já dá um informe, porque a Elaine de Petrópolis hoje mandou um abraço para todos vocês. Querida. Hoje de manhã eu passei amanhã em Petrópolis, porque nós estamos com uma super reunião do Conselho Comunitário de Segurança de Petrópolis, que eu estou muito envolvida, componho o conselho já há 1 mês e meio que nós estamos organizando, é a nossa segunda grande reunião, que será na terça-feira, dia 17, no Colégio Santa Inês, com palestra do Coronel Vieira, lançamento do Conselho, nós estamos com interlocução com a Brigada e com a Polícia Civil. Então, a gente está trabalhando muito para o tema da segurança, para que a gente possa ver uma reversão aqui na capital e no Estado. Então, organizando os conselhos comunitários, fizemos uma audiência pública solicitada por nós, foi boa a participação da representação das comunidades na semana passada. Então, para dar algum retorno sobre o que estamos fazendo, somente em segurança, mas depois eu quero falar de... Dona Magda, eu posso falar de outras coisas, que é uma coisa uma coisa fecha. Primeiro, meus óculos. Os meus óculos... Fecha e modesto, né? Fecha é eu mesmo. Eu mesmo. Tá certo, é raro, esse óculos foi usado no filme O Estranho Caso de Benjamin Button. Que sou eu ao avesso. Que é você ao avesso. Brad Pitt. Com Brad Pitt, um filme genial, que eu acho que devia ser a gente nascer velho e morrer com 1 ano de vida. E da deprecisão, e falar também de uma festa que um amigo teu pediu
para dar um toque. Eu sabe o que eu sinto? Muclis Recém-nascido. E o aniversário do Douglas Leandro, que vai ser no Food Park, em Atlântida, no próximo sábado. A vodka vai ser Ciroc, só Red Bull, só gente bonita. É o Brasil que deu certo. Federico Barco de DJ, eu vou estar animando também. Lá você tem que ir. E a festa vai ser maravilhosa. Festa no litoral. Dona Magda. Eu vou dançar. Se é só gente bonita, nós vamos ter que ir, então. Imperdível. No aniversário do Douglas Leandro. Chicão dançando imperdível. Deixa eu fazer uma Animando. Como é que será que ele anima? Para aí, então, Animando pra é gente... fazer estilo, pá, subir no palco. Tu sabe isso? Tu estava animando na casa da Dilma, né? Gritando palavras de ordem. Eu vou gritar palavras de ordem. Gente Quais bonita. são as palavras de ordem? Vamos que tem as nessa. suas? A noite é pleasure, é prazer. Vamos lá, Mário Eu Barcelos. queria recomendar para vocês esse livrinho aqui, ó. Deixa eu mostrar o livro. Que não é a Constituição. Não Ah, é não Constituição. pode mostrar porque não tem é que que ler. não pode mostrar porque tem alguma Ele tem coisa que ler, aqui, tem ó. que É do Carlos Zéfir esse? Não, é do Augusto Cury, que é um psiquiatra. É um livro de autoajuda que diz o Grandes seguinte... vendedores de livros. Isso. Não espere infartar para cuidar da sua qualidade de vida e nem perder o que mais ama para tomar decisões. Decida, faça escolhas, planeje a sua vida. Os tesouros do coração são conquistados, não nos chegam através dos genes. Eu acho que é uma coisa... O Vitorino vai achar meio piegas isso Mas aqui. o Vitorino não, Né? Isso tá é bom. normal ele achar pra piegas. burro, Mas é Eu que as acho pessoas muito gostam. legal, isso, não é pra ti, eu porque é acho pra muito burro. Esse legal. homem, esse acho homem muito é legal. genial, Esse Augusto o Cury é doutor maravilhoso. Augusto Cury. Então, se você tivesse livrinhos, se você Ele não gosta puder de intelectual, comprar, Vitorino, tá você certo. conseguir comprar esse livrinho, você vai ler, não precisa ler tudo no mesmo dia, porque são frases, você vai se sentir muito bem. Esse livro é de 1958. E vou dizer uma coisa aos senhores. É o tipo do livro para você ter na cabeceira Isso, da sua cama. isso. Acordou, tá meio azedo. Abre papel. assim, dá bola pro Vitorino. Ele é assim, mas papel. ele é uma pessoa do bem. Abre, lê, já melhorou seu dia. Vem cá, rapaziada, olha aqui, ó. Falou, Vamos falou. falar de um assunto sério Falou, agora, amigão. Fala, cara. importantíssimo, que eu acho que as Fala, meninas mano. vão gostar de abordar o O assunto. que é, mano? O Sim, rapaziada, é mano, líder né? das pesquisas no Rio de Janeiro para prefeito é aquele sujeito que dá bordoada na mulher. Olha que horror. O Pedro Paulo? E mais, líder nas pesquisas. E mais. O Marcelo olha, Crivella. não, e olha que Deixa ele absurdo. falar, tu tá fazendo... Olha, tá não ficando saiu a louco. pesquisa hoje lá. Outra? A Rádio Globo colocou no ar o sujeito que dá bordoada na mulher, líder de pesquisa. Olha o absurdo. Mas mais absurdo ainda. Você sabe que o substituto, o suplente do ministro da Saúde não pôde assumir, sabe por quê? Está preso desde fevereiro. Quebrou a cara da noiva. Que horror. A noiva foi para o hospital toda Só um quebrada. minuto, eu gostaria que tu O sujeito está repetisse, porque eu preso. entendi. O sujeito está preso. Ah, e ele não pode assumir como Ele não senador. pode assumir como deputado federal. Não, deputado federal. Acho que é do DEM. Parece que é do DEM. Não, mas tu tem que me dar o nome das pessoas. Quem são as pessoas que sabem? Tu não pode jogar essa. Faz uma essa pesquisa má aí, fama, assim, procura das aí, pessoas. O Rio de Não, Janeiro assume porque- é o Pedro Paulo, que bateu na mulher, depois deu uma confusão terrível. Ele é muito amigo do Eduardo Paes. Sim, o Eduardo Uma Paes que grande está amizade. sustentando uma a grande candidatura dele. É verdade. E o sujeito, a coitada da mulher dele, chegou aí à justiça dizer que ela queria retirar a queixa, porque não sei o quê. Olha a pressão que sofreu essa mulher. E agora, o deputado federal, O Rio de Janeiro. que realmente desceu o é. cacete da noiva, está preso desde fevereiro. Desceu o cacete. Olha, o teu vocabulário, eu vou te contar uma coisa. Eu vou entrar no... O teu vocabulário é uma coisa. É uma coisa do outro mundo. Eu acho que tu tem levou pau e depois desceu o cacete. Não, tu vai falar para as massas. Eu vou falar com as massas agora. Eu vou falar com as petralha. Vai falar para a massa Dona corrida. Magda, Senhora. qualquer dia ele vai esquecer e usar esse vocabulário na frente do juiz. Eu só gostaria- Pô, mas eu só falava de gostaria forma de coloquial. dar- Aqui vocês Cara. me xingavam. Agora eu falo de forma popular, vocês me xingam também. Ele está tentando o estilo Petralha. Eu gostaria que tu parasse de elogiá-lo, porque ele desfez a tua pessoa nos 2 primeiros dias desta semana. Te defendi arduamente aqui da dupla MM. Não é o biscoitinho M&M's, de chocolate. M&M's. É o MM, é Mari e Magda. É, os dois. M&M's. Dona Magda Olha tem aqui uma- no meu WhatsApp, Pois não. Agora eu privatizei. Agora Privatizei o WhatsApp.
do lado da cara da Sofia, já veio produzido com perfume. Tem um WhatsApp de um cidadão. Mas ele não usa pra sentir o nosso. Tem o pensamento. Você disse que o Mário era da esquerda. O Mário é da esquerda. Chegou, então, se vocês não... Com carinho, vocês não trabalham? Para. Pronto. Tem tá um WhatsApp aqui de uma pessoa que pensa parecido com a Sofia ou igual. A privatização seria bom se fosse para o povo brasileiro. Nós vamos entregar as nossas riquezas a estrangeiros e isso é a maior burrice que se pode ver. Quando é que Vitorino vai lembrar que o plano real não é do senhor Fernando Henrique Cardoso, mas sim de Itamar Franco? Não, o Itamar era o presidente, mas o plano foi elaborado pelo Fernando Henrique Cardoso, que reuniu um grupo de economistas da USP, entre eles Gustavo Loyola, enfim. E a ideia foi do Fernando Henrique, inclusive teve dificuldade para convencer o Itamar, porque aquela coisa da URV ia provocar uma mudança muito grande, tinha muita instabilidade na economia na época. A gente viu uma inflação devastadora, o Zé Sarney deixou com quase 80% ao mês. Os jovens não fazem ideia. E o filho dele é ministro. Os jovens não fazem ideia o que é uma inflação de 80% ao mês. É você comprar um produto de manhã e de tarde você vai comprar o mesmo produto e já está com outro preço. É um negócio terrível. Quem tem mais de 30 anos não faz ideia do que é isso. E eu tenho uma notícia de Porto Alegre aqui, sobre os presos que atearam fogo em cela do Palácio da Polícia hoje em Porto Alegre. Eles não tinham vaso sanitário, eles não tinham comida, não tinham nada. Aí tocaram fogo, porque eles estão jogados lá 2 dias lá, tocaram fogo e agora estão arrumando, ou já arrumaram outro lugar para colocar essas pessoas. Tem que mandar eles arrumarem o que eles botaram fogo. Eles são em colchões. Tem que mandar eles fabricarem outro. Possivelmente podres, né? Hein? Possivelmente os colchões. Tu acha que eles mereciam coisa melhor? Não, Magda, acho que tem não, para, Sofia. Não, mas tu vai achar que a gente... Então vai pra lá, Sofia. Se a gente não quer produzir mais bandidos e mais criminosos, a gente precisa ter cadeias que recuperem as pessoas. Reeducando. Eu quero fazer um comentário sobre o que o Vitorino disse, que acabou em brincadeira, mas é algo tão sério que a brincadeira é boa, mas é importante retomar. Tem uma definição no Brasil em relação a esse tema da violência contra a mulher, a violência ainda contra gays. Não foi brincadeira, não, Sofia, é muito sério isso. É muito sério, que acabou saindo uma brincadeira A delegada Rosane Oliveira, quando era titular da Delegacia da Mulher, ela foi no meu programa na Rádio Pampa, ela disse, eu faço a escolha de Sofia, usando seu nome, eu faço a escolha de Sofia todos os dias, eu tenho que escolher aquela que está prestes a ser morta pelo companheiro. É uma loucura. A delegada disse, é um desespero o que a gente vive lá e não tem equipe suficiente para atender. Mas, Vitorino, o que eu queria falar? Uma definição do Brasil de um professor da URGS, eu não vou lembrar qual é, numa aula pública, ele colocou, olha, o Brasil ainda é uma casca muito fina, democrática, embaixo dele, por isso que eu perguntava quantos anos tem o Brasil, nós ainda temos muito machismo, nós temos muito preconceito, nós temos muita violência, muita ignorância, por quê? E aí, Marli, fazendo uma referência ao dia 13 de maio, né? Nós, na verdade, não comemoramos o dia da libertação dos escravos no dia 13, o movimento negro comemora 20 de novembro, porque 13 de maio exatamente não se fez, há 300 anos de escravização, não se fez a reparação, né? Os negros acabaram tendo término bem legal da escravização, sem reparação, sem terra, sem cultura, negados à cultura quantos anos, negados à educação quantos anos. Então o Brasil hoje ainda tem um déficit imenso, então aquela camada de baixo é que ela aparece, né, na violência contra a mulher, na violência contra os índios, contra mendigos, que aqui nós comentamos, contra os negros, contra toda a diferença. E nas relações, mesmo na dificuldade do debate político sem ira, sem raiva, sem negar o outro, sem surrar. Uma frase em drops. Eliminar. Hoje, a moda é falar em drops. Sim. Falar curto e rápido. A frase que externou o mundo empresarial hoje foi o meu amigo Gerson Schein, que disse: é melhor temer o futuro que ver o Brasil acabar de uma vez. Ficou boa, cara. Eu temo o futuro. Eu só gostaria de falar 30 segundos agora, na sequência desse raciocínio aí sobre a abolição da escravatura. Eu imaginei esse dia, 1888, dia 13 de maio, assina-se e tal. Aí os donos de fazendas, aqueles que eram donos dos negros, que ainda tinham, aqueles mais novos, aqueles jovens, podem ir embora.
sem um tostão no bolso, sem saber nenhuma profissão, sem sequer saber falar nada. Como é que essas pessoas fizeram, esses negros, essas pessoas fizeram naquela época? Estão nessas cadeias aqui, muitos. Sim, a herança toda. Sabe, isso que você falou é uma coisa muito séria. Então, essas pessoas que sofreram e que continuam sofrendo, discriminadas hoje, inclusive a discriminação social aliada a esse tipo de discriminação, o racismo, etc., continua vigente, continua muito forte em todos os lugares. Eu tenho visto muitas e muitas pessoas, eu tenho muitos amigos negros que me falam isso, do sofrimento que eles passam. Uns já riem da brincadeira. Eles já riem quando são humilhados. E outros se revoltam e introjetam aquilo dentro de si e passam muito mal. Negro precisa de oportunidade. Negro precisa ser reconhecido como um agente igual, ou em muitos casos, superior ao homem branco. Porque o negro, em muitas coisas, é superior ao homem branco. Diz isso pro Joaquim Barbosa, diz isso pro jornalista Heraldo Pereira, diz isso eu não sei se ainda está acontecendo. Grande fala. Eu não sei se ainda... Porque não nos bastam as exceções para confirmar. Mas existe um ato na esquina democrática com um número muito grande de pessoas pedindo a saída do presidente interino Michel Temer, a entrada dele. Isso aí o Lula disse que ia botar todo mundo na rua. Sabe como é que acaba com essa sacanagem aí? Rever a lei dos sindicatos e corta os recursos do MST. Pronto, acaba metade do PT. Esse povo aí é juventude. Eu quero um testemunho da dona Magda. A senhora conheceu o Joaquim Barbosa, conversou com ele, não foi? Conversei. Qual é a sua opinião dele? A melhor opinião possível e imaginável. Ok, muito obrigado. A melhor opinião possível e imaginável. Muito obrigado. Mas eu acho que a gente tem que prezar o Ministério, que agora já não é mais Ministério da Cultura, e algumas coisas que foram feitas realmente para aquelas minorias, eu acho que tem que ter continuidade. Claro, eu acho que não tem que cortar isso. Não é assim, isso não precisa, isso é bobagem. Eu acho que não vai ser cortado. Exatamente isso. Não é porque acabou que vai ser cortado, gente. Está unificando. E se tiver gestão, se tiver uma gestão bem feita, talvez funcione melhor do que os dois ministérios separados. Agora tem que se tomar entendeu? cuidado, então, tem que se tomar cuidado, porque essa coisa das minorias também vira uma indústria interessante. Não pode ter o outro lado, né? Não pode ser aqui na URGS, o que tem de gente se declarando ali negro, pardo, coisa e tal, para pegar... sabe que uma pessoa bem próxima de mim disse assim, na verdade, com relação a essas cotas, que a gente sabe que o negro realmente sofreu durante muito tempo a discriminação, mas tem uma pessoa que diz o seguinte: eu tenho pena aqui no Brasil de quem é branco e pobre. Porque o branco e pobre são mais discriminados. Porque não tem essas oportunidades, entendeu? E não é verdade, eu falei da discriminação social. É que há uma dupla discriminação, quando é pobre e quando é negro. Aí é muito mais pesado, muito mais. Acho que a fala do Marvin foi maravilhosa, eu me sinto representada nesse tema. O que acontece hoje? As cotas são da URGS, da Universidades Federais, no país inteiro, são de 50% para quem vem de escola pública. Que era para garantir que não tivesse os alunos da escola pública que competir com quem já vem com boas condições econômicas sociais na família, com todos os acessos, e depois ainda uma escola privada, com todas as condições. E dentro disso, dentro de 50% para as pessoas, filhos dos trabalhadores que vêm da escola pública, aí tem a cota racial. Então, está contemplada a preocupação do branco pobre, que diz a Carla, né? Boa noite. Dona Sofia, eu sou um professor de história e antropólogo. Estudo pessoas e castas e grupos humanos. O maior racismo é um governo quando ele cria cotas. Nos Estados Unidos não tem cotas. Os Estados Unidos o que tem é um negro acima do branco. Denzel Washington, Wesley Snipes. O negro americano é sempre sexual. Sidney Poitier. Exatamente. Aqui não. O negro é tratado como um coitado. Não é um coitado. O negro é um cidadão normal, que nem a nós, e muitas coisas superior até. Não, mas então, criar cotas. Então, vai ter que criar uma cota para alemão, que nem eu. Falando em cotas, cota para careca. O Robson de Porto Alegre... Vamos para careca já tem dois. É sobre o assunto. Já estava aberto, mas é sobre esse assunto ainda. O que pensa o Robson de
de Porto Alegre. Boa noite, adoro o programa. Acho de uma mediocridade precisarmos de cotas para ministros mulheres, negros e indígenas. Ora, as pessoas têm que chegar lá por mérito. Eu teria vergonha de estar num posto porque fui favorecido em relação aos outros. Boa noite, é a opinião do Robson. Mas tudo que você falar vai ter... Falando em WhatsApp, hoje a devassa é para aqueles que usam o WhatsApp para se comunicarem com o nosso programa. O que quer dizer isso? Vai virar caixa registradora. O que quer dizer isso? Que aquele voucher de R$70, com o qual nós agraciamos aos nossos telespectadores, hoje vai valer para aquele que usa o WhatsApp, 9977-7001. Como funciona? O Marne Barcelos vai dizer uma frase. Você tem que escrever a frase certinha, como ele disse, colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o RG ou o CPF. Tudo no mesmo WhatsApp, certo? O WhatsApp que chegar primeiro aqui será aquele que vai ganhar um voucher no valor de R$70 para gastar com quem quiser lá na mini cervejaria Devassa, que fica no shopping Praia de Belas, no 2º piso. E está valendo a partir de agora que o Marne vai dizer a frase, que é... Sexta-feira 13, dia de Devassa. Sexta-feira 13, dia de Devassa. Escreva esta frase, o seu nome completo, o número do seu documento e boa sorte. Vamos ver de quem será. O senhor Chicão, para quem o senhor daria o título de Atena, a deusa da sabedoria? Você tem alguma mulher que o senhor conheça que possa receber esse nome de Atena? A deusa da sabedoria. É difícil. Não tem mulher com o senhor. Você viu? Sexta-feira 13, dia de Devassa. Sinara de Melo Ferreira é a vencedora. Já mandou, inclusive, carteira de identidade. Parabéns, Sinara. Amanhã, a partir... Só um pouquinho. Amanhã, a partir do meio-dia, o teu voucher estará à disposição, certo? Desculpa, agora eles vão ficar quietos e eu vou repetir. Sinara, amanhã, a partir do meio-dia, o teu voucher estará à tua disposição lá na mini cervejaria Devassa, Praia de Bela Shopping, 2º piso. Não tem prazo de validade, você vai quando você quiser. Pode falar nisso. Não, eu queria dar um look. Então, por favor. Eu queria dar um look para o meu amigo Steven Kirsten, que é assessor da Casa Civil do governo Sartori. Tá, então dá um look. Está fazendo um grande trabalho para a comunidade de Viamão. Opa, legal. Ele é da religião afro, que nem eu, que nós devemos ter cotas também. Eu quero cota. Cota para um cara que é um bandista também. Eu quero para os menos entendidos, ou que não sabem o que nós estamos falando, vou te dar uma caturrita. Vou te dar uma caturrita, uma cota. Religião, nós só temos que garantir que o Estado seja laico e respeite todas e todos igualmente. Eu quero dar um look para aquelas mulheres que gostaram ontem da minha dica da hidratação. Aliás, uma escreveu assim, ainda bem que tu falasse em hidratação, porque minha mãe não acreditava que precisava fazer isso no cabelo. É importantíssimo. Pois lá no canal K tem o lugar que eu fiz a hidratação, tudo direitinho. Fiz o meu primeiro ao vivo no Facebook hoje. Pela primeira... Olha, fiquei até nervosa. Olha, é verdade, é verdade. Ah, que legal, vou dar uma olhada depois. Ô, Marne, olha como o mercado é sensível. A tendência do dólar de queda está se acentuando, a tendência de queda por conta da recepção do impedimento da presidente Dilma Rousseff. E hoje bastou o seu Henrique Meirelles abrir a boca e falar a palavra CPMF, foi a 3,52. Será que eles não aprendem? Ah, pelo amor de Deus, né? O mercado é um gato assustado na frente do balde de água fria. O mercado se assusta. É o bicho mais arisco que tem, Chicão. É o mercado. Você assusta o mercado. Olha, vou fazer tal coisa, vou virar um monte de cabelo. Mulher que trai o marido de tarde. Arisco pra caramba. Mas, Gustavo, se fosse, olha a educação, se fosse proposto trocar um imposto tipo ICMS, diminuir esse ICMS que incide sobre o consumo, pela CPMF, que incide sobre a renda e a alta renda, não acha que daria desenvolvimento melhor no Brasil e desoneraria os mais pobres, que gastam todo o seu salário para se alimentar por umas questões mais básicas? Mas CPMF entra também. Essa é a reforma tributária que nós queremos, é menos tributação no consumo, mais na renda. Mas o pobre paga a CPMF do mesmo jeito. Claro que eu não espero isso do Temer, né? A CPMF, o pobre paga do mesmo jeito. Isso é contorcionismo semântico, achar que o pobre não vai pagar a CPMF. Ele paga e a CPMF,
que é paga pelas empresas, vira custo e vai para esse mesmo. Não, tá bem. O que o Gustavo está dizendo é que vai incidir sobre o produto da empresa. Mas sobre o rentismo, Gustavo, rentismo, porque muita gente vive do rentismo, que é os altos juros estratosféricos. Agora tem que ver a posição, né? A posição da oposição, que já não é mais oposição, que agora é a situação, se vai ficar a favor ou contra o CPMF, que antes era contra, assim como o antigo governo que era a favor do CPMF, será que vai ficar a favor do CPMF? Eu vou dizer para vocês aqui, eu vou vaticinar, e eu não errei ainda. Ele não vai vacinar, não adianta fazer fila. Se o Henrique Meirelles insistir com a CPMF antes da votação final do impeachment, acabou. Olha aqui, ó. Segue firme, Meirelles. Deputado Paulo Pereira da Silva, que é o Paulinho da Força, né? Paulinho da Força. Aliás, não tem ficha nenhuma. A Força Sindical ataca as declarações dessa sexta-feira 13 do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre uma eventual reforma da Previdência. Acreditamos, porque o que disse o Meirelles também, quando falou da CPMF? Falou que vai ter idade mínima de aposentadoria, sim. Eles estão vendo só como que vai ser realizado isso. Não, ele vai aumentar a idade mínima. Deixa eu fazer uma correção, nós não podemos sair... Eu apoiei. Nós não podemos sair daqui do programa sem fazer uma correção. O nosso telespectador, Gustavo Melo... Deve ser gente boa. Que é do Núcleo de Apoio... A gente vê que tu não tem certeza, né? Não, mas foi o Gustavo, que é Gustavo, né? Pois é, mas eu tenho certeza que ele é. Ele é do Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Solicito que seja corrigida a informação do Chicão. Nos Estados Unidos existem cotas, sim. Chamam-se Affirmative Actions e estão presentes, inclusive, nas universidades da Ivy League, não sei se é assim que se diz, da Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University e Yale University. E são muito mais profundas que aqui. O Chicão está enganado. Obrigada, professor, eu acho que tinha até no cinema, correção. Né? Eu acho que tinha até no cinema, mas eles conseguiram remover, porque, pensa bem, eles vão fazer um filme americano de Kung Fu. Como é que eles vão botar ocidentais e negros? Mas eu lembro que no cinema tinha e eles removeram. Ah, tá. Os aniversariantes de hoje. Rapidinho. O primeiro é o Sebastião Melo, que está de aniversário hoje. Ai, o nosso vice. Não, mas é o Marquês de Pombal. É o Marquês de Pombal. Ângela Maria, grande Ângela Maria de aniversário hoje, completando 88 anos, 89 anos de idade. Com a saúde Ângela bem frágil, viu? Há 2 anos que ela já não veio na Festa Nacional da Música, porque já está em cadeira. O menino Rich Valens, que morreu com menos de 18 anos de idade num desastre aéreo nos Estados Unidos. E, para encerrar, o maravilhoso Stevie Wonder, que completa hoje 65 anos de idade, em plena atividade, maravilhoso. É músico, é cantor, ele é fantástico, 65 anos. Olha essa, Magda. Boa noite. Carla pergunta para a Magda, por favor, onde ela comprou essa blusa cinza? Onde? Comprei da Fernanda Sica, da Carla Krieger. É da sacoleira que ela comprou, porque de vez em quando ando com uma sacolinha na mão. A grife é da Fernanda Sica. Mas é nova? Novíssima, estou estreando hoje. Mas tá meio usada, né? É assim, é muito ignorante, né? Com a cola rasgada. E aqui, ó, tá toda assim amarfanhada, olha aqui, ó, tem barra, ó. Ó, aqui é tudo assim, ó. Aí é sobra de brechó. Tá até meio sujinha com meleca aqui. Mas que... Meleca é bom. Vou te contar. Virou marengo, olha. Tu sabe que tu vai sair, sabe que nesse item tu vai sair perdendo pra mim. Olha aqui, ó, o Henrique V, porque nós temos a nobreza nos assiste, né? Ele pede pro Chicão repetir a frase do Temer e da Dilma vez. Henrique V. O cara disse que é melhor temer um futuro que ter uma grande... Perder de uma vez. E quis fazer uma alegação. Mas foi legal. Nós não vamos esquecer que os dados da Dilma já indicavam melhoria econômica, hein? Ai, não!
Inflação pro ano que vem, 5%. Escrevam ali pra gente... Gringa de Santiago. Já que o Marli vai falar dos aniversariantes, vou também mandar um abraço pro nosso telespectador assíduo, Luiz Antônio Facim. O Aloysio Mercadante aniversário, para encerrar. Tu não tinha terminado, desculpa. Pois é, mas agora eu passei para outra folha aqui, que está bom, mas tu te perdeu. E 2 anos de idade, mas tem um outro aqui que eu gostaria de falar. Não é o Lima Barreto, maravilhoso. O Lima Barreto também. O Otaviano Costa, ator e apresentador e tal. Eu me perdi aqui da folha, aqui foi muito rápido. O homem se perde. Me perde. É a glossória que tu botou no cabelo. É que a Sofia Tá fecha. Presta atenção, amo o Marne. Ok, muito obrigado. Calma que não é bem assim. Bem assim. Quando eles começam elogiando, aquele assim como todos os outros da bancada. Mas, Porém, todavia, contudo, discordo totalmente dele. A pessoa pode te amar, mas não precisa concordar contigo. Ótimo. Cotismo e coitadismo devem ser banidos do planeta. Isso é um desrespeito à espécie humana. Mas é que somos todos pessoas. Não importa gênero, cor, idade e aparência. Foi o único meio que acharam. O que importa é a honestidade e competência para ocupar um cargo. Beijos, Isabel Barnett, Eu também de Porto Alegre. Mas a cota escolar... Mas ela mandou pro Marne, deixa o Marne falar. Mas é que o Marne é de esquerda, ele já está na Sofia, já vai estar em branco. O Marne foi cooptado pelo Deixa o Marne defender O Marne vai assinar ficha com o pessoal. Já está no pessoal. Eu vou ajudar o Eu acho que mais uma atitude dessas tua, tu vai ficar doente segunda-feira. Ficar doente segunda-feira. Não, tu não vai poder ficar doente porque eu não vejo. Você vai ficar doente na terça. Vai ficar doente na terça. Fala, Não, a meritocracia, o que eu falei é uma coisa que me entusiasma. As pessoas têm direito. E se não pode... Primeiro, a pessoa... Qual é a condição de uma pessoa pobre se preparar para um vestibular na URGS, por exemplo? Não, mas a cota social, eu acho... A cota social, eu acho importante. Eu sou a favor, mas é a única. É direito para os... pobres, seja branco, porco, verde, cor-de-rosa, amarelo. Tem um elemento fundamental. Sem a presença do negro... Mas só tem rico na URGS. Se tem a presença do negro... Porque dentro... prepara. Exatamente. Mas sem a presença do negro, nós não vamos ter o debate do que o povo negro sofre. Por exemplo, anemia falciforme, que dá mais no povo negro. Não tem pesquisa, ou não tinha, óbvio, e nem conscientização, nem preparação das equipes técnicas, equipes de saúde, porque esse tema não está pautado, abordado. Aqui nós temos um depoimento. Eu sou. Aqui a gente tem um depoimento de um telespectador. O Américo de Porto Alegre diz o seguinte: sou branco e não sou rico. Passei no vestibular da URGS, na época, sem cota ainda. Sou advindo de escola pública. Receita: estudei na juventude. É isso aí. Daí ele diz: não fiquei fazendo festa rave, não fiquei fumando maconha. É o Américo de Porto Alegre. Carla, eu tenho que dizer o seguinte: tem determinadas pessoas que têm facilidade para aprender e outras pessoas que não têm facilidade para aprender. Então elas precisam de mais apoio, mais professor, sabe? Então não adianta. Não teve oportunidade. Vitorino, gostaria de saber sobre a sua opinião. Tá falando igual à esquerda, né? Quem? Eles estão implicando só porque tu tá bonito. É porque tu tá bonito. É porque tu tá bonito. Tu é a pessoa dos três. Eu sou colorado. Viva o Inter. Agora. Vou te contar. Três, quem está recebendo mais e-mail. Vitorino, gostaria de saber sua opinião sobre a possibilidade do PT usar o Maranhão para travar todas as ações, ou boa parte delas, nas votações da Câmara. Como presidente do Legislativo, ele pode usar das mesmas manobras que o Cunha fazia para travar o governo. Maranhão fala que não renuncia. Será que vem mais pautas bombas por aí? Esse boicote pode acontecer? Adoro o programa. Abraços a todos. Douglas do Menino Deus. Ele pode sim. Ele como presidente da Câmara Federal, ele tem prerrogativas para determinar a pauta a ser votada. Agora, tem um problema. O Eduardo Cunha tinha mais poder porque o Eduardo Cunha tinha apoio da base. Ele tinha uma base lá dentro, coisa que o Maranhão não tem. Então, assim, o Maranhão hoje está muito mais tentando salvar o cargo dele, porque parece que vai haver um encaminhamento à comissão de ética, enfim, e ele pode, inclusive, perder o mandato.
Mas, tecnicamente, ele tem os mesmos direitos, tem o mesmo poder que o Cunha tinha. A diferença é que o Cunha tinha uma base parlamentar que dava sustentação a ele. O Maranhão não tem. Mas, espero ter respondido. Fico impressionado quando as pessoas falam em golpe. A Dilma saiu por falta de competência. Quando um time não joga bem, tem que tirar o técnico. Pena que a Sofia, uma pessoa inteligente, foi mordida pelo mosquito da seita PT. O Vitorino tem toda a razão. Abraço a este ótimo programa, Sérgio Martins de Porto Alegre. Sérgio, o problema é que nós não estamos num parlamentarismo. De fato, tem problemas este ano, ano passado, na gestão econômica em especial. Mas o parlamentarismo é que prevê a retirada do primeiro-ministro. No caso da Dilma, a Constituição não prevê. A nossa Constituição presidencialista não prevê. Por isso que nós chamamos de golpe. A Constituição prevê o impeachment. E tenho crítica. A Constituição prevê o impeachment. 1950. Em cima de crime de responsabilidade, que não está provado. Mas, Sofia, aí chegou uma piada agora. Virou uma piada. Tinha que ter tirado o Fernando Henrique. Impeachment. Não, mas tem base legal. Tem base legal. Não é base legal isso aí. Para fazer os decretos suplementares. Houve mudança de posição no Tribunal de Contas. Plano Safra. Podemos ter uma prévia do que nos espera se Temer assumir no futuro. Aqui o pessoal do estúdio está virando uma piada. Não deixa o pessoal do estúdio. Não, estão rindo, porque diz que não está na Mas estão rindo Constituição. do teu desespero, eu acho, Chicão. É desespero de vocês que terminou, vocês não voltam mais. Ninguém vai ser eleito nessas eleições agora. Vai votar no PT, tá louco. O nosso telespectador Eduardo Bauerman, Distância Velha, fazia horas que não participava do programa. Boa noite, Magda e bancada. Podemos ter uma prévia do que nos espera se Temer assumir no futuro um indicativo. Eu temerei, tu temerás, ele e ela temerá, nós temeremos, vós temereis, eles e elas temerão. E não adianta espernear. Saudações. Eduardo Bauerman. Boa noite, pessoal. Sou negro e concordo com o Chicão sobre as cotas. O que tem que existir é educação de qualidade na base. Não me sinto menos que ninguém. Eu acho bonito o depoimento. Eles têm que ser preparados. É isso que tem que ser legal. O PT que lançou preconceito. Mas tem que separar isso. Mas eu acho legal dele, né? Tá bem. Eu acho maravilhoso. Mas eu queria dizer para ele que as cotas não significam que considerar que o povo negro sabe menos ou é menos inteligente ou o povo pobre. Isso não, ao contrário. É reconhecer que nesse país brutalmente desigual se peneira, se impede de evoluir desde no início, porque a educação, e aí tu tem razão, pública, ela não tem a mesma qualidade, e quem é pobre, quem é negro sofre menos oportunidade, seja na família, seja nas condições econômicas, viagens, livros, etc. E eu preciso terminar esse programa deixando todo mundo de bem. Boa noite, bancada. Apesar de discordar das opiniões e ideologias da vereadora Sofia Cavedon, numa coisa ela tem razão. A lei deve funcionar e punir quando for o caso. A todos, sejam petistas ou de quaisquer outros partidos e ideologias. Também parabenizo a Sofia por sua educação e lisura em debater, mesmo com opiniões divergentes da minha. O Vitorino é meu ídolo. Um grande abraço a todos. Paulo Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.